Oi, gente. Vamos aqui para o paper 3 da lista de 10 papers de Behavioral Finance recentes, né? Que eu estou apresentando. Então, hoje é o terceiro. E o artigo de hoje, ele trata sobre como que pessoas investem em fundos, né? Escolhem os fundos que vão investir. E como que quem indica os fundos para essas pessoas, os assessores de investimento, né, ou agentes autônomos, né, também é o nome, como é que eles próprios investem. Então, o que o artigo de hoje vai olhar, ele vai comparar como é que o agente autônomo investe, como que quem ele indica, os clientes dele investem, e aí vai comparar um com outro. É diferente, é igual? Porque a pergunta é: o agente autônomo, o assessor de investimento, ele indica o que ele indica para o cliente dele, porque ele acredita de fato no que ele está indicando, ou porque tem algum conflito de interesse em que o dinheiro dele ele investe diferente, né? Porque de repente ele tem uma comissão maior para indicar um ativo, um fundo, um produto, né? Então, é um artigo bem legal e bem importante. É um artigo que acabou de sair no Journal of Finance, tá? E vamos lá. Legal, né? Então, o título já meio que fala o resultado que a gente vai encontrar. A crença errada dos financial advisors, né? Por quê? Vamos lá, né? Então, uma visão comum nessa área de finanças para pessoa física, né, é que tem conflitos de interesse na relação investidor-agente autônomo, financial advisor, que contribui para esse advice, esse serviço não seja tão bom assim, ou tenha custo alto em termos de performance, né? O artigo ele vai mostrar que, na verdade, quem dá conselho, o assessor de investimento, em geral investe o dinheiro dele muito parecido com como o cliente dele investe. Olha que legal. Por exemplo, os assessores de investimento operam muito, ficam atrás eles investem em fundos que foram bem no passado, então eles acreditam que performance passada tende a indicar performance futura, e eles preferem fundo com FII alto, fundo ativo, e eles acabam diversificando pouco. Eles têm um risco idiosincrático alto, a gente vai ver no que eles escolhem investir. E assim como clientes, a gente já falou lá no curso que as pessoas, quando vão investir, elas acabam tendo um retorno abaixo do que um macaco teria, né? Do que se você investisse no mercado diversificadamente você teria, né? E eles mostram que os advisors também eles têm um retorno igual. Aqui eles vão mostrar que é menos 3% ao ano de retorno ajustado, aí, tanto o cliente quanto o advisor. Resumindo, aparentemente, a hora que você vê, quando você vê conselhos não tão bons sendo dados por assessores de investimento, fica essa dúvida: é porque ele acredita que o conselho é bom e não conhece, está dando ele, ou é porque ele sabe que é ruim, mas está dando porque tem uma comissão alta? Parece que é o primeiro caso, parece que ele acredita que é bom
e está dando ele porque ele acredita que é bom. Que é o título, então, The Misguided Beliefs of Financial Advisors. Né? Vamos ver, tá? Então, muito dinheiro investido, bastante gente recebendo conselho de financial advisor, né? Estados Unidos aqui, 40 milhões de americanos. Aqui no Brasil é uma coisa que está crescendo muito também, a gente sabe. E aí é isso, uma crítica comum é que tem conflito de interesse, porque tem comissão alta, então talvez eles sejam tentados a recomendar produtos que maximizam a comissão, ao invés de ser um produto de fato bom que eles acreditam. Nesse trabalho a gente encontra, na verdade, que pode ser uma coisa diferente. Não são excludentes necessariamente, né? Mas do jeito que o resultado é até forte aqui, que o advisor investe muito igual ao que o cliente investe. Então parece que não é conflito de interesse, parece que tem uma coisa de crença mesmo. Então aqui a gente vai mostrar que o advisor recomenda investimento, e aqui ele chama de portfólio caro, né? Mas investimento ruim, com retorno baixo, porque eles são misguided. A crença está errada, né? Misguided beliefs, rather than conflicted. Parece que uma coisa do conflito que ficaria aparente, né? Se você vê eu dando um conselho e fazendo de outro jeito, aí ficaria aparente o conflito, mas parece que não está aqui. Então, é aquilo que eu já resumi, que eu já falei. E, eles investem muito similarmente aos clientes deles. Tá? Por que é importante diferenciar, né, uma explicação da outra, uma hipótese da outra? Porque daí o regulador, por exemplo, na hora de fazer a política, de tentar regular o mercado para melhorar, né? Se fosse por conflito, a política seria uma. Então, olha, né, você, advisor, tem que tentar achar política pública que faça o advisor falar o que ele acha mesmo, né? Eliminar conflitos de interesse. Mas parece que não é o caso. Como é por, talvez, ele fala o que ele acredita, mas o que ele acredita que não está, talvez, sempre correto, então a política talvez seja improving their advice. Improving their advice would require changing their beliefs. Então, você atuar no como é que eles pensam, a educação financeira, de fato, né? É muito importante isso daí. O paper vai olhar para Two Large Canadian Financial Institutions, e é um banco de dados muito legal, porque vai ter aí 4 mil advisors, 500 mil clientes, e aí eles têm a relação, tipo, esse cliente é assessorado por esse advisor. Então vai dar para ver o que o Bruno indica para o cliente dele e como o Bruno investe o dinheiro dele. Isso é legal também, porque no banco de dados tem como é que o advisor investe o dinheiro dele. Tá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então é isso. Então, dados vêm de 2 mutual fund dealers. Então, distribuidores de fundo para a pessoa física, né? Muito grande do Canadá. Essas duas empresas advise um pouco abaixo de 20 bilhões de dólares. Tá? São duas empresas bem grandes, canadenses. E aí, esses dois dealers aqui, eles dão a história de transações, tanto dos clientes quanto dos próprios advisors. Tá? Na tabela 1, eles resumem, dão umas estatísticas descritivas de cada grupo, assim. Rapidamente, aqui tem homem, tem mulher, meio equilibrado, equally represented among clients, entre os clientes, né, equilibrado.
idade de 32 anos, no primeiro decil, 67 no último decil. Distribuição dos ativos dos clientes é bem a cauda comprida para o lado direito, então tem, né, algumas pessoas com bastante dinheiro. Os advisors, a maioria, 75% são homens. Eles têm, na média, o ativo lá no banco de dados, que dá para observar que é o dobro do ativo dos clientes, então é um dado relevante sobre o patrimônio dos advisors e como que eles investem o dinheiro dele, é um dinheiro relevante deles também. Beleza? Aí um primeiro dado também que já está aqui nessa tabela 1 é que mais de 1/4 dos fundos são comprados tanto pelo advisor quanto pelo cliente que ele assessora, tá? Então, de novo, só para ficar mais claro aqui, então, de todas as compras que os clientes fizeram, isso, mais claro, de todas as compras que os clientes fizeram, e aqui é compra de fundo, tá? É compra de fundo, é um dealer de fundo. Então, de todas as compras de fundo que os clientes fizeram, 53 milhões de compras, mais de 1/4 também o advisor que assessora aquele cliente também comprou aquele fundo, tá? O que é 1/4 é bastante, assim, se for pensar, porque não é que o cliente só compra o que o advisor indica, o cliente é livre para comprar o que ele quer, né? E não é que o advisor escolhe o portfólio do cliente, porque daí 1/4 seria pouco, né? Mas o cliente é livre. E você tem 1/4 de match, parece bastante, mas vai ficar mais claro o resultado aqui. Então, tem 3.000 fundos aqui que os clientes podem escolher, que são distribuídos por essas duas empresas, tá? Que representa quase todos os fundos disponíveis para investidores do Canadá. Então, um banco bem completo. Primeiro, vamos comparar trading behaviors, comportamentos na hora de escolher fundo aí, de investidor e do advisor. Quais comportamentos? Return chasing, então, que é o quê? Que é a coisa de investir em fundo que de acordo com como o fundo foi no passado, né? Preferência por fundos ativos, relativos a passivos, né? Turnover, quanto que eu mexo, eu ponho do fundo, tiro do fundo, ponho no outro, tiro do outro, quanto que eu mexo e o quanto que eu diversifico pouco, que eu fico com risco idiosincrático, tá? E aí também tem duas medidas aqui de quanto que custa o FII dos fundos, se é fundo caro, fundo barato. Então, para turnover não, para return chase, tanto cliente quanto advisor, eles compram fundos que foram bem no passado recente. Então, tem a coisa de imaginar que quem foi bem, talvez tenda a continuar indo bem. Então, eles ranqueiam os fundos no passado recente de acordo com a performance e montam lá os percentis, então fica o ranking lá do 1 até o 100. E aí, cliente, ele compra, na média, o fundo que está em 56º nesse ranking, quer dizer, um fundo que foi melhor do que o fundo mediano. O advisor é um pouco mais, é o fundo que é o 59º, tá? Eles, tanto cliente quanto advisor,
tem uma overwhelming preference por fundos ativos. Eles investem cliente só 1,2 em fundo passivo, advisor só 0,9. Eles operam muito, tem um turnover bem alto. O que é turnover? É o valor, grana, de quanto que eu compro de fundo e quanto que eu vendo de fundo, dividido por quanto que eu tenho de fundo, quanto que eu tenho alocado em fundo no começo do mês. Quanto que eu comprei e vendi, dividido por quanto que eu tinha no começo do mês. Quanto eu comprei e vendi ao longo do mês, dividido por quanto que eu tinha no começo do mês. Quanto que eu giro, né? E eles veem que advisor gira mais do que o cliente ainda. O turnover de advisor é 66%, que é muito alto, né? E o de cliente, 40%. Os dois são muito altos, mas o advisor parece que ele fica de lá para cá, daqui para lá, mais ainda do que cliente. Esses daí são todos behavioral biases que a gente falou sobre eles no curso, né? No curso lá das 19 aulas. Diversificar pouco. Eles calculam under diversification como a quantidade do risco idiosincrático no portfólio de cada um. Então, eles regridem o retorno do portfólio contra o retorno do portfólio de mercado mundo ou mercado canadense, pegam o resíduo, calculam o desvio padrão, a vol, né? E aí, tanto advisor quanto cliente tem uma vol alta idiosincrática. 7,3 cliente, 8% advisor. Advisor mais ainda do que cliente. E aqui, em termos de custo dos fundos, FII, eles investem em fundos caros, com essa Annualized Management Expense Ratio, que junta FII, custo de performance, 2,35% ao ano, cliente, advisor mais caro ainda, 2,44% ao ano. Tá? Então, em termos de comportamento, advisor parece até que tem um pouco mais de viés do que o cliente que ele assessora. Performance do trade no final. Tá, como é que eles vão? Como é que eles vão? Eles calculam o retorno, o Value Weighted Return de cliente de advisor, e eles mostram que é igual. E é igualmente ruim. Deixa eu ir na tabela 3 aqui. Essa daqui tá, eu separei aqui para a gente nela. Aqui, tabela 3. Aqui está o alfa ao ano, percentual ao ano, usando o modelo CAPM, o CAPM com um fator de risco relacionado à curva de juros, e aqui com mais fatores de risco. Aqui. O alfa dos clientes, menos 2,4% ao ano, negativo. Qualquer modelo aqui dá negativo. Tá? O alfa dos advisors, negativo. Tá. Igualmente negativo, você tira a diferença e faz um portfólio comprado no que cliente compra, vendido no que advisor compra, e aí ele fica com um alfa de 0. Então, o que eles escolhem comprar, dá para falar que é ruim igual. Tá? Então, esse daí foi a tabela 3. Então, performance, no final das contas, o que eles escolhem comprar é ruim igual. E aí tem uma regressão interessante aqui, que é a seguinte, que vai ser usado numa outra depois. Aqui é o comportamento
do investidor I, do cliente I, que é assessorado pelo advisor A, tá? E aí tem comportamento, aqueles que a gente falou, quanto que ele compra de fundo que foi bem no passado, isso a gente já falou lá em cima, turnover. Aqui tem variáveis explicativas do cliente, tolerância por risco, que ele declara, né? Horizonte de investimento, que ele declara, idade. Tá? Aqui tem o efeito fixo de advisor, então, que é uma constante para cada advisor, né? Tipo, aquele cliente assessorado por aquele advisor. Aqui tem uma constante, tem vários clientes assessorados pelo mesmo advisor, isso daqui é uma constante para cada advisor. O que vai estar captado aqui? Vai estar captado o seguinte: na média, os clientes assessorados pelo advisor A, eles têm, na média, tal comportamento aqui. Tipo, se for turnover, o turnover médio dos clientes assessorados pelo advisor A é tal. Então, esse MI-A é o comportamento médio dos clientes assessorados pelo advisor A. Tá? Controlado aqui por umas coisas aqui. Tá. E aí, a pergunta vai ser: os advisors encorajam os clientes deles a tradarem como eles mesmo? A gente já viu que eles tradam, muito parecido. Mas é uma coisa assim, que a hora que a gente regride, como que os clientes médios assessorados pelo advisor, aqui, então, o que é esse Mi, Chapéu e A? Ele é o Mi A dessa regressão aqui. Então, esse daqui era, na média, com relação a um dado comportamento, os clientes do advisor A agem assim, na média. Aqui ele colocou esse Mi A para cada cliente do advisor. Aqui. Então, isso daqui é, na média, como é que os clientes do advisor A agem, com dado comportamento. E aí ele está regredindo no comportamento do próprio advisor. Por exemplo, no turnover. Então, é o turnover dos clientes do advisor A regredido no turnover do advisor A. Tá? É isso. E aí ele encontra, e aqui controlado por variáveis como a idade do advisor, umas variáveis aqui. Mas o interessante é esse beta aqui, né? The key independent variable é esse on behavior. Né? E aí o que ele acha aqui é que o comportamento do advisor é muito correlacionado com o comportamento de quem é advisor por aquele advisor. Então, parece que os meus clientes se comportam como eu me comporto. Tá? Com relação a cada um dos comportamentos que a gente viu. Então, parece que ele tem uma transparência, de fato, na indicação. Essa figura 3 aqui, ela é interessante, que figura 3. Figura 3. Aqui o mês zero é quando o advisor compra um fundo. E aqui é a probabilidade de algum cliente daquele advisor comprar o mesmo fundo que o advisor comprou. E chega em 50%. Então, no mês que o advisor vai lá e põe o dinheiro dele em um fundo, tem 50% de chance que um cliente dele também coloque um dinheiro no fundo, naquele fundo. O que é alto, né? E não é uma coisa mecânica, assim, porque se você olhar qual que é a chance de um cliente que é um cliente de um outro advisor colocar um dinheiro no mesmo fundo que eu coloquei, aí é muito baixa. Então, parece que tem a ver com a relação e com o advisor indicando para o cliente dele o fundo que ele colocou o dinheiro dele. Tá certo? Figura 3. Estamos acabando.
espero que eu seja mais rápido, eu quero encurtar o tempo. É que esse paper aqui ele é mais simples também, né? Então dá para falar mais rápido também. Aí, para fechar, vem uma pergunta aqui. Não, tudo bem, a gente já viu então que o advisor ele opera igual ao cliente dele, ou muito parecido com o cliente dele, com como o cliente dele opera. Mas de repente ele está fazendo isso só para não ficar feio, ou só para ele não se sentir mal. Ele sabe que ele está operando errado o dinheiro dele, mas de repente tem um motivo tão forte, a comissão, por exemplo, é tão boa para ele indicar o produto que ele indica, que ele até opera com o dinheiro dele da mesma maneira, para ele não se sentir culpado por indicar de um jeito e fazer do outro, que isso daí chama cognitive dissonance, né? Dissonância cognitiva. Eu me sinto mal de falar uma coisa e fazer outra. Né? Então a pergunta é essa, tá? Porque a gente quer falar que não, é porque o advisor de fato acredita, o que ele fala para o cliente, ele acredita. Até agora a gente mostrou que o cliente dele faz, que ele faz a mesma coisa que o cliente dele faz. Mas será que ele acredita no que ele faz? Ou ele está fazendo o que ele faz só porque vale muito a pena indicar para o cliente aquilo, né? E aí eles vão olhar rapidamente, aqui no final do paper, para o que acontece com o portfólio de advisors que param de... que saem da atividade de financial advisor. Deixam, então, de ter clientes, param, então, de dar conselhos. Será que esses caras mudam a maneira que eles se comportam? Né? Porque se fosse só... Eu estou me comportando, não porque eu acredito, mas só porque eu estou dando conselho desse jeito, a hora que eu paro de dar conselho, eu mudaria a minha maneira de me comportar. E aí, não. We show that advisors continue to trade similarly after they quit the industry. Então, depois que eles saem da indústria de dar conselho, eles continuam operando como eles operavam. Então, parece que, de fato, eles dão os conselhos que dão, indicam o que indicam, porque eles acreditam no que eles indicam e acreditam no que eles dão conselhos. É um resultado bem interessante, bem importante, bem esclarecedor. Tá? Valeu, gente. Esse foi o paper 3. Tchau.